E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa série de vídeos a gente vai estar fazendo a correção, das atividades aí da semana passada. E aí a gente vai começar então pelas atividades 1 e 2, que é da aula 2, da semana passada. Então vamos lá. Na questão 1 e 2 fala de notação científica, Então notação científica é quando eu escrevo utilizando potências de 10. Então, para facilitar a nossa escrita desses números enormes, ou muito pequenos, no caso aqui da letra B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a vírgula em algum lugar, de modo que esse valor fique entre 1 e 10. Então, tem que ser entre o 5 e o 6, vezes 10. E aí eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou. Ela não aparece, ela está depois do último dígito, Então, como aqui está separadinho, vamos contar de 3 em 3, então, Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, com mais duas aqui, 20 casas decimais. Então, 5,6 vezes 10 a 20. Letra B, mesma forma, colocar a vírgula aqui, depois do 8, vai ficar 8 ou 8,0, tá? Fica a seu critério aí. E aí vamos contar quantas casas ele andou. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Então, vezes 10 elevado a menos 16. Se a vírgula andou para a esquerda, o meu expoente ele fica positivo. Se a vírgula andou para a direita, o meu expoente fica negativo. Letra C, colocar a vírgula entre o 7 e o 4, então vai ficar 7,45 vezes 10, e aí eu vou contar, ela estava aqui, 3, 6, 9, com mais duas, 11, Então, vezes 10 elevado a 11. Letra D, vou colocar a vírgula entre 1 e 10, 3,1, Nesse caso aqui, como não é zero, o que a gente faz? Para a gente não precisar reescrever esse número aí, que não vai facilitar em nada, a gente arredonda aqui para algumas casas decimais. Então, vamos arredondar aqui para duas casas. 3,14 vezes 10, e aí eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou. Então, 3, 6, 9, 12, 13. Então, 10 elevado a 13. Então, quando aparecer 0, 0, é bem fácil porque a gente exclui esse 0 depois da vírgula. Quando não acontecer isso, for ficar um número muito grande aqui na anotação, a gente abrevia aí essas casas decimais. Letra E, a vírgula tem que ficar entre o 4 e o 6, então 4,6 vezes 10, e aqui 3, 6, 9, 12, 15, com mais um aqui 16, então menos 16. Então 4,6 vezes 10 a menos 16. 80.400 vai ficar 8,0, 8,04 vezes 10, aqui andou 4 casas, Então, vezes 10 elevado à quarta potência. E aí a gente terminou a questão 1, Na questão 2, a mesma coisa. Ele pediu para escrever em notação científica usando as potências de base 10. Nessa aqui a gente vai fazer um macete que é para facilitar vocês quando forem valores como esses: 1000, 1 milhão, 10 mil, 100 mil, 0,0001. Então, sempre que aparecer só 1 e 0, a gente pode usar esse macete aqui. Então, vou fazer a letra A e a letra D para vocês entenderem como que vai funcionar. Então, a letra A, 1000, se eu colocar a vírgula para ficar entre 1 e 10, tem que ficar aqui depois do 1, Então, vai ficar 1 vezes 10, e aí eu vou contar as casas, 3 casas. Nesse caso aqui, 1 vezes 10 ao cubo é o próprio 10 ao cubo. Então, o que a gente pode fazer? A quantidade de zeros que aparecer aqui vai ser o meu expoente aqui. Então, vai ficar 10 elevado à quantidade de zeros que aparecer aqui. Se o número começar com 0, também. Então, vou colocar a vírgula aqui. Andou duas casas, Andou para a direita, fica o expoente negativo, então menos 2. Isso aqui, 1 vezes 10 a menos 2, é o próprio 10 elevado a menos 2. E aí, o que a gente entende, então? Se o meu número for maior do que 1, por exemplo, 100 mil, 10 mil, 1 milhão, 1 bilhão,
só a gente colocar 10 elevado à quantidade de zeros que aparecer, positivo, né? Se for do tipo 0,00000001 no final, é 10 elevado a menos a quantidade de zeros que aparecer. Então, se apareceu 2 zeros, eu vou colocar a quantidade lá, menos 2. E aí ficou muito fácil. E aí agora aqui, ó, vai ficar 10 elevado, tem 7 zeros, 10 elevado a 7. Aqui 0,001, apareceu 3 zeros, então 10 elevado a menos 3. Aqui apareceu 6 zeros, 10 elevado à sexta potência. Aqui apareceu 4 zeros, 10 elevado a menos 4. E aí fica muito mais fácil na hora da gente fazer essas simplificações, quando aqui for uma potência só de base 10, certo? Então até a próxima aí, espero que tenha ajudado vocês, né? Espero que vocês tenham tentado resolver também antes da correção, né? Porque é só assim que vocês vão ter um melhor aprendizado. Então, um abraço e até a próxima.